Meus irmãos, e agradecemos a Deus por esta oportunidade que Ele nos está concedendo, pela presença dos irmãos e visitantes. Agradecemos a Deus pelos hinos que cantamos. Então nós vamos falar hoje sobre a armadura. A armadura. Mas só que nós vamos falar da guerra espiritual. Então, na guerra usa arma. E na guerra espiritual usa a armadura de Deus. Isso está em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Irmãos, a armadura material, todos nós às vezes usamos, e o mundo usa a armadura da carne. O soldado na cinta ele usa o revólver, colete prova de bala, né? Tem as proteções na construção civil. Aqui não usa, mas lá em Bauru eu usei muito. Capacete para proteger a cabeça. Porque uma pancada, quem trabalha em construção civil, né, em prédio principalmente, uma pedrinha assim que cai lá de cima da cabeça basta. Então, dominou a cabeça, acabou o corpo. Então eu tinha o capacete. E também tinha os óculos de proteção, tinha máscara, protetor de ouvido, luvas nas mãos, bota com ponta de borracha, de aço. Então isso é tudo a proteção física. Mas na armadura espiritual é diferente. Usa essas coisas. Primeiro, o capacete da salvação, que fala aqui em Efésios. O capacete da salvação. Primeiro precisa ser salvo, ter a salvação. E o capacete da salvação protege o quê? A mente. Protege as coisas invisíveis de Satanás, que Satanás é invisível. Esses soldados é invisíveis, demoníaco. Ele está com a nossa mente, então devemos ter o capacete da salvação. A palavra, que é o Espírito Santo, a espada, é a palavra. Falando em arma, em espada física, você lembra bem que os discípulos de Jesus, menos de um a Bíblia fala, eles andavam armados. O apóstolo Pedro, ele tinha a espada, porque ele arrancou da espada e ele deve ter mirado o crânio daquele soldado, parece que chamava Malco, mas pegou a orelha. Jesus disse para ele pôr a espada na bainha, então eles andavam com espada. Hoje ninguém anda com espada, hoje é revólver, fuzil. Mas nós, e agora a nossa espada, é a palavra de Deus, o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo em nós, que ensina como o cristão deve ser prudente. A palavra de Deus ensina a pessoa sair das garras do inimigo. Ela ensina a pessoa a salvar a alma. É a Bíblia. Então vamos ver do versículo, a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor
e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isto, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, Paulo falando, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então, os irmãos, nós vemos um ensinamento aqui. Salomão também, ele ensinou, lá em Provérbios capítulo 15, versículo 1, a palavra branda desvia o furor, a palavra dura suscita ira. Aqui ele está ensinando toda a prudência contra o inimigo. E em Provérbio também ele disse: quando uma pessoa vem exaltada para conosco, nós devemos estar preparados. Ele vem exaltado, ele vem nervoso, chega gritando. Aí a palavra branda desvia aquela ira dele, o furor. Viu só? Isso é real, acontece isso. Acontece. E agora? E a palavra dura suscita ira. Se a pessoa vem irritada, nervosa, com a bandeira de guerra contra você erguida, e você também levanta, suscita ira. Aí dá problema da briga, da morte. Então ele diz aqui, ó. Então o apóstolo Paulo disse assim: no demais, irmãos meus. Então ele está ensinando para fortalecer no Senhor. O nosso alimento físico é para deixar os nossos organismos, o nosso corpo forte. Para nós fortalecermos, nós devemos alimentar bem, adequado. Às vezes come bastante, mas come mal. Já viram essa frase? Tem o gastar mal e alimentar mal. Come bastante, come de tudo, mas come mal. Não comem suficiente aquilo que alimenta. Mas só que aqui ele fala fortalecer no Senhor. É estar continuamente
fortalecido. Como que nós vamos fortalecer no Senhor se nós não alimentarmos da palavra dele? Se nós precisamos alimentar no mínimo 3 vezes ou 4 vezes no dia o nosso corpo, e a vida, e a alma, quantas vezes nós devemos alimentar? Mas para isso precisa acreditar, ter fé que isso vale a pena, que isso é real, que precisamos disso. Fé no que Jesus fez na cruz. Jesus, ele morreu na cruz para pagar nossos pecados, para livrar nós da condenação eterna, para aqueles que crerem. Então, e fala também aqui no versículo 10, e na força do seu poder, a força do poder de Deus, poder do Espírito. Nós, das mosquitinhas, está atrapalhando um pouco, mas nós não temos poder para nada. O poder do cristão está em Cristo. Então, este poder também de Deus, ele está disponível para nós. Mas nós devemos buscar em oração, em vigilância, em obediência. Por isso, e a fonte é o Espírito Santo, vinda de Cristo, que está dentro de nós. Então, o Espírito de Cristo, ele está habitando no crente. O Espírito Santo. E aí ele fala, revestivos. Você sabe o que é revestivo? Olha o hino que nós cantamos. Importa renascer. O que quer dizer essa palavra? Renascer. Depois nós vamos ver o revestivo. Importa renascer. Por quê? Ele não falou importa nascer. Importa renascer. É nascer de novo, porque você já teve um primeiro nascimento. Então ele fala revestivos, porque nós já somos vestidos, nós já vestimos. Agora, revestir de toda a armadura de Deus, porque temos a armadura de Deus. Nós temos que revestir-vos dela, para estar preparado. Não para lutar neste mundo, com o vizinho, com o assaltante. É enfrentar ou se proteger das hostes celestiais, dos malignos, dos demônios, das artimanhas, das astúcias de Satanás, do espírito maligno que tem. Mas só de uma parte, não só, melhor dizendo, de uma parte. Vou usar uma parte da armadura de Deus, não preciso, quero tudo. Não é, é toda a armadura de Deus, que está dizendo aqui, para que possais estar firme contra as astutas, olha bem, astutas ciladas do diabo. O diabo, ele mostra muitas coisas boas. Às vezes as pessoas pensam que o diabo fala que tem tanto nome para o diabo. O diabo tem poucos nomes. Adversário de Cristo, acusador. Ele é o acusador. Ele é o inimigo. Então refere-se às estratégias de Satanás. Ele é astuto, ele é esperto. E sim, Satanás constantemente ele usa, sabe quem? Ele usa os seres humanos
para levar a cabo a sua obra. Satanás, ele está solto, ele não está preso, e ninguém, a não ser Deus, possa abater ele, pisar nele. Gente falar que amarra Satanás, ninguém amarra Satanás. Ele está solto. Então a obra maligna, então ele usa as pessoas. Então nós cristãos precisamos ter muito cuidado, vigiar. Satanás, ele usa o próximo de nós, vizinho, ele usa pessoa da família, ele usa. Ora, quem não tem o Espírito Santo habitando, está o maligno. Ele está nas trevas. Então, por isso, porque não temos que lutar, olha como é que fala o versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Não é isso, lutar contra a carne e o sangue, mas sim, os nossos inimigos não são humanos, não é carne, não é sangue, e sim, Satanás, ele é o maior inimigo. Ele usa os seres humanos, ele usa as pessoas, qualquer coisa para poder nos atentar, para deixar nós nervosos, para pecar contra Deus. Ele sabe que na nossa alma ele não toca, ele não tira a salvação de ninguém, mas só que ele pode tirar, fazer que nós separa um pouco aquele instante de Deus. Ele possa fazer que nós ofende a Deus. Ele pode fazer que nós ficam, que nós cai. Ele põe uma cilada e nos derruba. Mas nós devemos ser prudentes, porque ele é tão astuto contra as potestades do ar, contra os príncipes das trevas deste século. Os seres humanos são homens, seres humanos. Ímpios são os emissários de Satanás, que ele usa. Satanás, ele está em toda parte. Todo lugar tem o dedo dele. Nos animais, só no milênio, quando ele vai estar preso, que não vai atentar, não vai nem nos animais, nem em ninguém. Contra as hostes espirituais da maldade. Aquele que leva a cabo as instruções dos poderes nos lugares celestiais, esses poderes invisíveis, que esses poderes das trevas nós não vemos, mas nós sentimos os ataques. Nós sentimos o prejuízo. Nós sentimos na alma. Não na pele. Nós sentimos. Atrapalha no nosso coração. Que são muitos anjos caídos. Só uma terça parte dos anjos caídos que saiu lá de cima. Ele tem muito. A terça parte. A maior parte ficou. De 3 partes com Deus, que é 3 partes de anjos. Uma terça parte, olha bem, ficou do lado dele. Irmãos, quando um revolta, note bem, quando na igreja um revolta, ele sai, dificilmente ele não arrastar uma parte com ele. Uma parte. Então Satanás não saiu sozinho. Então é por isso que ele trabalha.
Ele trabalha. Agora, vamos ver os recursos espirituais que temos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ora, tomai toda a armadura de Deus. Devido que nós precisamos usar para enfrentar o maligno. Para que possais resistir no dia mau. Dia mau. Ele diz, por que o dia mau? Jesus nos disse para os discípulos, eu acho que é capítulo 16 de João, versículo 36, e tendo dito, falou que Jesus tendo dito, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Em mim tenhais paz, ele disse primeiro. Ele disse, em mim vocês têm paz. Mas no mundo tereis aflições. Olha a diferença. Em Cristo nós temos paz, irmãos. Ele disse. Você está naquela paz de sossego. Mas você está aqui no mundo. E no mundo tem aflições. Daqui a pouco você é atingido pelas aflições do mundo. Mas só que ele não desanimou os discípulos. Ele diz assim, ó, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Eu gostei muito da expressão que o Paulo usou aquele dia. Que eu falei assim, essa me ajudou. Parece que é meio, um pouco desagradável você falar falso evangelho. Ele falou, o evangelho fácil. Obrigado, irmão Paulo. Esse Espírito Santo usou ele em tudo, ele usou. Mas principalmente nisso. O evangelho fácil. Quem que não quer as coisas fáceis, irmãos? Você acha, não é um louco largar de fazer uma coisa fácil para uma coisa difícil? Você vai largar de um caminho fácil para você escolher um caminho difícil? Então, o evangelho fácil onde está todo, está cheio. Está assim, ó, superlotado desse evangelho. Nesse evangelho de pessoa, evangelho fácil. Não exige renúncia. Livre. O evangelho difícil, que Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. Ele venceu o inimigo, ele venceu a morte. Nós temos paz, nós vencemos a morte. Né, vamos morrer o corpo aqui, mas a alma não, a alma está viva. Morte quer dizer separação. Morre o corpo, separa o corpo da alma, do espírito. Agora, sem salvação, então está separado de Deus. Então ele disse aqui, ó, resistir, para que possais resistir no dia mau, com fé, e resistir e opor-se aos poderes das trevas. Você tem que se opor aos poderes das trevas. Reagir contra, mas com força carnal? Não. Em oração, com Deus, com a armadura de Deus. É isso que ele está dizendo. Aí ele fala, e havendo feito tudo, ficai firme. Em oração, que não confiamos em nós mesmos. Bater no peito, eu sou bom, eu não caio, ele caiu, eu não caio. Não, nós não podemos confiar em nós. Confiar nele. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, com o evangelho verdadeiro. Não cingir os lombos com o evangelho fácil. A verdade de Deus, não a mentira de Satanás. Satanás é mentiroso. Jesus disse, no evangelho de João, eu acho que é o capítulo 8, versículo 44. Chamou vocês de teu pai. O diabo é o pai da mentira, ele é um mentiroso. E vestida
a couraça da justiça. A justiça de quem? De Cristo. Nós somos vestidos, olha, com os lombos cingidos, os lombos com a verdade. Cingir é como passar uma cinta, né, no lombo, uma proteção. Primeiro usava calça cingida de suspensório. Eu usei muito, tempo de menino. Sabe que sou eu? Sabe que tem alguém que usou o que? Aquelas calças assim? Tem pessoa idosa hoje que usa, não precisa usar cinta, né? Usou, não, Paulo? E quem que usou? O Zé Vicente acho que usou. Também usou, Major Nitite? Usou. O Daniel não. Não sei se eu falei para o TI não, ele fez assim, não sei. Então, olha bem, cingido, para a calça não cair. Não usava cinto, moleque. Então, foi assim, para tirar, né? Fácil, rápido. Então, aqui ele diz: e vestido a couraça da justiça, a justiça de Cristo, a qual recebemos estritamente por meio da fé, da nossa crença, da fé que nós temos nele, que nós cremos. Quem creu jamais deixa de crer. Quem nasceu de novo jamais desnasce. Ele possa cair, ele possa desanimar, ele possa ficar fora, mas deixar da fé, não acredito. Só se nunca chegou à fé genuína. Olha, ele fala que e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. A armadura de Deus, os pés. Você usa o calçado que eu usei aquela hora para não machucar os pés. Se machucar os pés, quem trabalha, ele vai dar prejuízo para a empresa, ele não vai poder trabalhar, vai ter atestado, e etc. E agora, se nós, o pé aqui, aí nós não podemos calçar o pé para estar de pé. Não fisicamente, na vida espiritual. Para poder andar na vida espiritual. Para poder servir a Ele. Olha bem, a paz que se caracteriza aqui é pela salvação, é sobre a salvação, vindo após a salvação que temos dele. Depois da salvação, primeiro é a salvação da alma. Porque se não ter a salvação da alma, nada disso tem. É impossível. Não tem. Tendo a salvação, você está protegido. Primeiramente, tomando sobretudo o escudo da fé, a arma defensiva nossa, o escudo da fé, que é a única fé que Deus reconhecerá, que aceita. É a única fé. É essa fé. Deus não aceita outras fés, fé dividida. E é a única fé também que Satanás, ele respeita. Ele teme quem tem fé em Cristo. Ele sabe. Você vê que Satanás, o que ele fez com Jó, mas porque Deus permitiu. Olha, Satanás, ele vai até onde Deus deixa. Tudo que acontece, quando qualquer obra, qualquer artimanha dele, que ele faz na pessoa, qualquer coisa que nós acontece, os nossos pecados, se nós pecamos, é porque Deus permite, porque ele deixou pecar. Porque se Deus não deixar, vocês sabem, ninguém peca. Se Deus não deixasse Adão, não permitisse, ele não ia cair. Mas Deus que criou o homem livre, Deus quer que o homem sirva a Ele com amor,
que o nosso dever não é lei. Não é que o direito meu, é o meu direito. A gente não pode usar um direito. Eu tenho o dever de vir à igreja, dever de estudar a Bíblia, não obrigação. Deus não quer nada obrigado. Alguém gosta de coisa obrigada? Ninguém. Tudo você quer por amor. Uma família, o marido gosta, tem prazer da mulher servir ele obrigada, debaixo de lei? Que prazer que tem? Ele quer por amor. Por amor. Vice-versa, né? E o marido faz as coisas por amor. O marido, ele tem uma responsabilidade a mais, é claro. Ele é o cabeça da mulher. A mulher, você vê só que o apóstolo Paulo diz: vós marido, amai vossas mulheres. Vós mulheres, seja o quê? Sujeita a vossos maridos. Por que o apóstolo Paulo não falou para a mulher amar o marido e o marido ser sujeito à mulher? Porque a mulher, ela é mais fácil amar. A mulher, ela é mais amorosa. O marido é mais duro. Então por isso, mas só que ela é mais difícil ser submissa. A mulher é mais difícil sujeitar o marido, mas amar ela ama. Entendeu? E o marido não é para ele amar. O marido é mais durão, o homem. Então, aqui nós falamos no versículo 15, no final: com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha bem, você não viu na flecha, vai aquele aceso na ponta, assim, é para apagar aquilo, os dardos. Dardo, ó, inflamado na guerra. Aqui é diferente. Aqui então representa isso, as tentações com os quais Satanás, ele açoita os cristãos. Todos os dias, ou mais. Toda hora, se for ver, todo segundo. Satanás não dorme. Satanás, ele é espírito. A única coisa que ele não é igual a Deus, porque ele não é onipresente, ele não é onipotente. Ele tem os demônios, tudo. E Deus é onipresente. O onipresente, onipotente. Deus está em todo lugar. Então, aí ele fala: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pronto. O capacete da salvação. Olha. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o capacete para proteger a cabeça. Então, nós temos o capacete da salvação, para não deixar que ele ataca lá dentro, na nossa mente, no nosso coração. Protegendo a mente do ser humano, a nossa. Você protege tudo, você tem que conhecer. Não é adivinhar, é conhecer o que é mal, o que é o bem. Você conhecer que isso não agrada a Deus, não é de Deus. Às vezes ele mostra só coisas belas. Satanás, ele não vai pôr algo no teu caminho, na sua vida, que você não gosta. Ele vai trabalhar naquilo que você gosta. Satanás ele é esperto. Ele é um anjo de luz. Se transforma. Diz em 1 Coríntios. Ele transfigura assim. E anjo de luz. Ele engana. Tem que ver com a renovação da mente. Mente renovada. Que se obtém ao ter o entendimento de tudo que recebemos do Senhor. E chega a nós por meio do Espírito Santo, através do Espírito Santo em nós.
Então, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a história de Cristo e a cruz, e é o próprio Deus, a palavra. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Orar incessantes, para ter a oração. Demora, mas é respondida, como está lá em Lucas, capítulo 18, versículo 1 a 8. Se eu não me engano, lá fala daquela viúva insistente. Eu não li hoje lá, mas eu creio que acho que é. E vigiando nisto. Lembra que a passagem que a viúva insistindo no juiz, um juiz injusto? De tanto essa mulher imputou uma. Ele perdeu a paciência, eu não vou fazer. Usou a comparação a isso. Me parece que essa passagem, mas eu não olhei lá. Olha, vigiando nisto, petições, rogos, por todos os santos, quer dizer, para todos os irmãos, para todos os cristãos. Orar, lembrem a oração. Os santos orando por outros santos, que é o seu irmão em Cristo. E por mim, aí Paulo disse, e por mim, ore por mim, quer dizer, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança. O apóstolo Paulo, ele vivia muito em tribulações, em sofrimento. Vocês lembram bem, o apóstolo Paulo foi uma figura importante. Ontem estudando na casa dele lá, várias passagens, e falamos um pouco. E eu lembrei do apóstolo Paulo também, como o apóstolo Paulo sofreu. O que ele era antes e depois. O que é uma conversão genuína. Então ele pede aqui, ore para que o Senhor use ele. Que para ele não abrir a minha boca, a palavra com confiança. Que ele prega. Que o Espírito Santo instrua ele. Com confiança, com sabedoria. Nós devemos pregar com confiança, que nós temos a verdade, que nós temos Cristo, que nós temos o Espírito Santo, e com sabedoria. Sendo seguro de si mesmo na apresentação do Evangelho, sendo seguro. Prega com certeza, prega poucas palavras, mas com segurança. Com segurança, com certeza naquilo. Pelo qual, ensinando que Cristo morreu para pagar os nossos pecados. A cruz de Cristo não deve passar em branco, deve explicar por que Cristo morreu na cruz. Pelo qual sou embaixador em cadeias. Então Paulo era um prisioneiro. Eu estava preso e não parava. Prenderam ele fisicamente, mas a boca não. Para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Livremente. Para que ele não permita que a perseguição não impedisse ele. Que o inimigo não impedisse ele de pregar. Eu marquei aqui 1 Tessalonicenses 4:1, mas faz tempo que estudei isso. Que eu marquei, não vi o que é. 1 Tessalonicenses 4:1. Hoje eu não vi essa marca. Não é falando patrão empregado, é outro assunto. Então, meus irmãos, vamos ficar com isso? Então quer dizer que no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Então nós devemos ficar forte no Senhor. Não é forte em nossas obras, não é forte na igreja, é forte nele. Não é achar que sabe muito, eu sou forte porque eu conheço a Bíblia de capa a capa, sei pregar muito bem, conheço muitas línguas, sei de tudo. Isso não é ser forte.
ser forte no Senhor. Às vezes, agora que é um analfabeto aí, que não é pregador de tudo, ele tem mais temperança, ele aguenta mais que qualquer, talvez, pastor sábio, formado tudo. Havia um irmão humilde, ele serve para dar conselho a um que acha que é forte. Então ele fala aqui, nos demais irmãos humildes, fortaleceis-vos no Senhor. Ninguém é forte em si mesmo. O que nós temos vem dele. O apóstolo Paulo diz, o que você tem que você não recebeu? Tudo que nós temos, nós recebemos de alguém. E esse alguém que nós recebemos é Cristo, é dele que nós recebemos. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que possamos estar amanhã aqui nesse horário, começando às 7h30, para novamente cultuar o santo nome de Deus. Ontem tivemos lá no meu, tinha uns 3 lá, novatos que estavam lá. Eles dizem que amanhã eles vêm no culto. Amanhã nós vamos trazer eles. Eles falaram que hoje eles não podiam vir. Vamos orar a Deus que amanhã que eles estejam aqui. E os demais que não vieram hoje.